Edifício CESP. Bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre um dos mais trágicos incêndios urbanos ocorridos no Brasil, o incêndio do edifício CESP, na Avenida Paulista. Na noite de 21 de maio de 1987, um incêndio devastador atingiu dois dos edifícios da Companhia Energética de São Paulo, conhecida como CESP. Vamos entender como esse incidente ocorreu e suas consequências. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. Não se esqueça de curtir nossa página e compartilhar com os amigos. O edifício CESP estava localizado na Avenida Paulista, uma das avenidas mais importantes de São Paulo, Brasil. Ele era composto por dois prédios interligados, conhecidos como Sede 1 e Sede 2, que abrigavam a Companhia Energética de São Paulo, CESP. Ambos os edifícios eram construções modernas, projetadas para atender às necessidades da empresa, incluindo escritórios administrativos e áreas técnicas. O incêndio teve início por volta às 18h30, causado por um curto-circuito nas luminárias do 5º andar. Este curto-circuito foi provocado por superaquecimento, uma falha que já havia ocorrido anteriormente. O fogo rapidamente se espalhou pelos andares dos edifícios Sede 1 e Sede 2. Reportagem da época. Sobre o incêndio do edifício CESP. Center 3 aqui em São Paulo, a preocupação ainda é com um possível desabamento. Um dos 3 prédios atingidos pode cair a qualquer momento, principalmente se houver vento forte. O vento foi o principal responsável pela propagação do fogo, que durou 7 horas. O incêndio começou às 7h45 da noite no 5º andar do prédio onde ficam os escritórios da CESP, Companhia Energética de São Paulo. O prédio tem 19 andares, onde trabalham cerca de 4.000 pessoas. Nesse prédio também funcionam 3 cinemas e muitas lojas nos primeiros andares. O pessoal que estava no centro comercial conseguiu sair a tempo. Os funcionários da limpeza e manutenção que estavam no prédio quando o incêndio começou, escaparam graças às 4 passarelas que dão acesso ao prédio vizinho. Às 9h15, o prédio central do shopping já estava praticamente destruído, só restando as estruturas. Mas o fogo passou para o prédio do lado, onde ficam os departamentos de engenharia da CESP, onde existem muitos documentos. A preocupação era que esses documentos fossem destruídos. Nós tínhamos arquivado aqui o arquivo contábil, a documentação da CESP, e evidentemente onde tem muito papel arquivado, a possibilidade da progressão do fogo é muito maior. Mas os registros em si, nós temos guardado nos computadores que estão na parte de baixo do Center 3, que agora os bombeiros estão fazendo esforço para isolar. Os bombeiros tiveram dificuldades para trabalhar. Faltou água e as escadas Magiro não tinham altura suficiente. A Avenida Paulista foi interditada, as redes de gás e energia elétrica da região foram desligadas. Depois de 2 horas de fogo, a parte central do prédio desabou. Está caindo completamente o prédio. Olha só, está caindo o prédio, muito perigo aqui. Muita gente correndo, olha aqui, todo mundo correndo. O prédio cai totalmente. Uma loucura aqui, muita gente correndo. Olha aqui o perigo. Durante toda a noite, muitas pessoas feridas, a maioria por estilhaços de vidro, foram levadas para os hospitais da região. Apesar do perigo, os curiosos não queriam sair das proximidades, prejudicando o trabalho dos bombeiros. Finalmente, às 2 horas, os bombeiros conseguiram controlar o fogo. Logo que clareou o dia, esses 2 prédios da CESP, ainda com fumaça e chamas em alguns andares, viraram a nova atração turística da Avenida Paulista. Dezenas de pessoas que iam para o trabalho por volta de 6h30 da manhã não resistiram e deram uma paradinha aqui para conferir ao vivo o que tinham visto ontem pela televisão. Vi pela televisão ontem e parei aqui um pouquinho. O que a senhora achou da aparência dele aí? Horrível. Quando esse prédio aqui balançou, era uma correria de tamanho, pensando que o prédio vinha abaixo. O senhor ficou assustado? A pressão, ele fazia isso assim, né? Parecia um cara bêbado. Você viu tudo então de cima do prédio em frente? Todinho eu vi. Não é um espetáculo bonito, não. Os prejuízos ainda não foram calculados, mas este foi o maior dos 3 incêndios que já aconteceram na Avenida Paulista. A Paulista sempre foi o metro quadrado mais caro do país. De avenida onde moravam os barões do café, passou a ser o símbolo do poder econômico a partir dos anos 60.
São 14 quarteirões de imponentes edifícios que abrigam as principais instituições financeiras do mundo. Armações de metal, muitos vidros e acrílico. Tudo muito bonito, mas também tudo de fácil combustão. Nos últimos 10 anos, a Paulista já sofreu 3 incêndios. O maior foi o de ontem. Durou 7 horas, destruiu 2 prédios da CESP, Companhia Energética de São Paulo, e atingiu um outro, a sede do Banco Safra, ainda em construção. Durante toda a manhã de hoje, os bombeiros não conseguiram entrar nos edifícios e fizeram um trabalho de rescaldo só pelo lado de fora. A todo momento chega aqui um carro-pipa da Prefeitura ou da Sabesp para abastecer o carro autobomba que está sendo utilizado pelos bombeiros para fazer o resfriamento da parte térrea do edifício. A quantidade de fumaça ainda está dificultando a penetração e, sobretudo, o risco ainda de queda de pedaço de parede, pedaço de teto, que possa causar um acidente grave. Então, por isso que nós não estamos permitindo que o nosso pessoal entre no prédio ainda. 3 quarteirões da avenida por onde passam 700 mil pessoas por dia foram interditados. A trepidação do tráfego de carros e ônibus poderia provocar o desabamento do que resta da estrutura dos edifícios. Do prédio 2, só restaram a frente e os fundos. A parte central, onde ficavam os postos dos elevadores, desabou durante a madrugada. E agora é um imenso vazio. Os bombeiros já constataram uma inclinação da estrutura da frente para o centro do terreno e temem que um vento mais forte possa provocar um desabamento. Os técnicos do metrô que têm especialidade nisso já estão nos auxiliando, a Polícia Técnica também, ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas também, para que nós possamos ter aí no máximo em 48 horas um quadro técnico absolutamente seguro da situação. Só depois de terminado o laudo técnico é que nós podemos ter essa certeza se é necessário implodir ou demolir o prédio. Todo o comércio próximo ao local do incêndio não funcionou hoje, nem os bancos abriram as portas. Mas a situação pior é a dos lojistas do Shopping Center 3, que nem podem entrar para pegar as mercadorias ou calcular os prejuízos. O Center 3 tem 60 lojas. Algumas delas foram completamente destruídas quando parte do prédio da CESP desabou. Outras, como essa daqui, tiveram seus vidros quebrados com o deslocamento de ar. Diante da tragédia, muitos lojistas não se contiveram e choraram. Essa comerciante, dona de uma joalheria, só teve tempo de entrar e guardar as joias no cofre. Agora, ela tem apenas uma saída: torcer para o prédio não desabar e soterrar sua mercadoria. Mas a gente está confiante que o prédio aguente, porque se desabar... Qual vai ser o prejuízo para vocês? Olha, de milhões, viu? Grande. Mas a gente está confiante em Deus, eu confio em Deus. O Instituto de Criminalística de São Paulo vai fazer uma investigação rigorosa para saber por que os 2 prédios da CESP pegaram fogo. Os edifícios tinham todas as condições de segurança exigidas pela Prefeitura e foram totalmente destruídos. Este conjunto de prédios foi construído na década de 70, mas as 5 passarelas só foram colocadas em 78 por exigência da Prefeitura. Este foi o último requisito para que os edifícios passassem no teste de segurança. Na CESP funcionava um sistema de alarme parecido com o desse prédio. No caso de fogo, era só quebrar isso aqui, apertar esse botão que o alarme era acionado. Além disso, na CESP, no teto, haviam sensores de fumaça que acionavam imediatamente o alarme lá embaixo na central e fechavam as portas corta-fogo. Só que ontem nada disso aconteceu. O CONTRU, órgão da Prefeitura que fiscaliza a segurança dos imóveis, acha estranho que isso tenha acontecido, já que há 3 meses fez uma vistoria nos prédios e tudo parecia funcionar perfeitamente. Por que o sistema não funcionou? Nós podemos atribuir a vários fatores. Uma falta de alimentação na rede ou uma falta de alimentação na própria central. Falta de manutenção ou alguém desligou a central? Eu não posso também atribuir a um desligamento da central. Pode ter ocorrido. Esta é uma das questões que vai ser investigada agora. O Instituto de Criminalística de São Paulo diz que o laudo deste incêndio deve demorar uns 30 dias, porque a investigação será rigorosa. A polícia vai checar tudo, até a possibilidade de que este incêndio tenha sido criminoso. Esta semana, o governo do estado demitiu 6 funcionários do setor de comunicação da CESP. Isso depois de uma auditoria ter descoberto que estava sendo desviado dinheiro público. O que chama atenção para a possibilidade de um incêndio intencional é que, segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou no 5º andar da CESP, exatamente onde funcionava o setor de contabilidade da empresa. O senhor desconfia de um incêndio criminoso, doutor Augusto? Não desconfio. Acho que é mais uma questão de fatalidade.
O que vai dizer se o incêndio foi criminoso ou não é o laudo que será confeccionado com a maior rapidez possível. Aqui no 4º Distrito, no centro de São Paulo, foi aberto um inquérito para investigar se o desastre aconteceu por ação deliberada ou negligência. Desde ontem, peritos da Polícia Técnica estão trabalhando no local. Além disso, a polícia pediu ao CONTRU e ao Corpo de Bombeiros a data da última vistoria no prédio e informações sobre o estado das instalações antes do incêndio. Agora a polícia quer saber se o fogo começou mesmo no 5º andar, no setor de contabilidade, e se isto tem a ver com a demissão na semana passada de 6 funcionários da CESP por corrupção. É um caso de um vigia que disse que uma pessoa não identificada, mas que pode ser identificada, teria passado no momento de saída do prédio. Então tem fogo também no 8º andar. Acontece que o vigia tinha acabado de vir do 5º andar, estava tentando revelar o fogo. Se porventura realmente existiu a fogo ao mesmo tempo no 8º andar, isso é indício seguro, sabe, de que o incêndio é criminoso. Mas isso é uma possibilidade que será investigada. E agora o repórter José Donizete mostra como está a situação no local do incêndio. Mais de 24 horas depois, ainda há fogo nos prédios da CESP, Centrais Elétricas do Estado de São Paulo, aqui na Avenida Paulista. Os bombeiros trabalham agora no interior do shopping, onde ficava a galeria, que foi totalmente destruída com o desabamento parcial do prédio sede da CESP. A maior dificuldade dos bombeiros é fazer com que a água chegue até os focos de fogo, que continua forte debaixo de toneladas de escombros. Ainda nesse momento são muito confusas as informações sobre vítimas. Ontem foram internadas 6 pessoas com ferimentos leves. Um homem ainda não identificado, que estava assistindo o incêndio, morreu com problemas respiratórios. Os bombeiros e os técnicos da Prefeitura e do Instituto de Criminalística acreditam que pelo menos uma pessoa esteja soterrada nos escombros. Trata-se do vigilante da CESP, Wagner Speniati, de 22 anos. Por enquanto, as informações ainda sobre esse vigilante não são precisas, porque os bombeiros não conseguiram vencer a grande quantidade de laje e de ferro retorcido que cobre toda a garagem onde o vigilante estava. Um funcionário da CESP, o vigia Wagner Luiz Pettinari, morreu no incêndio. Em 7 de junho, o edifício Sede 2 foi implodido. O corpo do vigia foi encontrado apenas em 11 de julho no 3º subsolo do complexo. Além disso, cerca de 300 pessoas ficaram feridas. O incêndio do edifício CESP também nos trouxe grandes lições de prevenção e resposta a incêndios. A importância de utilizar materiais resistentes à temperatura e que não propagam chamas nas construções. A presença de saídas de emergência bem dimensionadas e sinalizadas. A instalação de sistemas de detecção e alarme de incêndio, e seus testes periódicos e a formação de brigadas de incêndio. E você consegue observar mais alguma lição que podemos aprender com o incêndio do edifício CESP? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso canal para mais conteúdos informativos. O conteúdo do vídeo foi obtido da internet, em sites de domínio público.